Shalom Adonai, a graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mais um momento, mais um culto, onde podemos adentrar em sua casa, vocês, famílias, espalhadas pelos quatro cantos desse planeta chamado Terra. Seja bem-vindo. Vamos juntos ouvir a palavra do Deus de Israel, meditar na Bíblia Sagrada, palavra qual traz cura, transformação, salvação e libertação, traz bênçãos para as nossas vidas sem medidas. Eu abraço todos vocês com um amor imensurável de Jesus Cristo de Nazaré. É bom te encontrar aqui. Juntos, nós vamos buscar ao Senhor, o Deus de Israel. Juntos, nós vamos nos fortificar, ficarmos mais resilientes, para alcançarmos um testemunho verdadeiro em nossas vidas. Eu acredito que a morte de Jesus Cristo na cruz, no Calvário, foi para nos salvar e nos trazer mais resiliência, mais força, mais sabedoria, mais paciência para nossas vidas. E hoje nós ficamos pensando, que testemunho é esse? Que testemunho é esse que nós vamos ouvir hoje aqui? Que testemunho é esse que Deus quer nos falar hoje, neste culto ao vivo, para você que está aí do outro lado? E nós vamos orar agora. Eu convido a vocês que nesses minutos, poucos minutos que nós vamos ficar aqui juntos, mas eu creio que serão minutos edificantes. Você pode convidar os seus familiares, os seus amigos e enviar este culto para famílias, para ouvir este testemunho. Eu creio que Deus vai falar com vocês. Vamos orar neste momento. Pai amado, Pai querido, Deus de perto, Deus de longe, maravilhoso é o Senhor, meu Pai. O Senhor tem cuidado da tua igreja de homens e mulheres, jovens, crianças e velhos, recém-nascidos. O Senhor tem cuidado da tua igreja com tanto amor, com tanto carinho, Senhor. E eu peço ao Senhor, Pai, que neste dia, que neste momento, possamos nos aproximar mais da tua presença, Senhor. Senhor, levanta homens e mulheres, remanescentes, fortificados, em um testemunho de resiliência, Senhor. A hora está chegando, o dia tão esperado está chegando. O Filho de Deus está se aproximando da grande volta à terra, para levar e arrebatar a igreja do Senhor. Que tenhamos tempo, Senhor. Os evangelistas, os missionários, as mulheres e homens de Deus tenham tempo para levar o teu evangelho aonde ainda não foi levado, Senhor. E levantar os cativos, os oprimidos e curar os enfermos, expulsar os demônios e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fale conosco, Pai. Que este culto, grandes milagres possam acontecer. Que neste culto, testemunhos sejam contados após esse dia, de grande resiliência e de grandes milagres. Nós convidamos o Senhor a estar aqui, Pai, que o culto é com Jesus. Amém. Meus amados e minhas amadas, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 7, versículo 1. Você está com sua Bíblia?
E hoje é o dia da nossa ceia. Sempre o último domingo do mês, os dois elementos estão aqui já, representando o sangue de Cristo, representando o corpo de Cristo. Prepare os dois elementos na sua casa, o pão, o vinho, que é o suco de uva sem álcool. Prepare aí para a nossa ceia. E no final dessa mensagem, vamos ceiar juntos com o Senhor. Atos capítulo 7, versículo 1. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Quem estava falando aqui, fazendo essa pergunta, era o Caifás. O Caifás estava fazendo uma pergunta a um homem de Deus chamado Estevão. Estevão, aquele que muitos já conhecem e outros vão conhecer agora, que foi apedrejado até a morte. Caifás fez uma pergunta a Estevão, uma pergunta. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? É isso, Estevão, que estão falando de você aí fora? Ô Estevão, o que me falaram é verdade, Estevão? E você está falando aí? Você está pregando esse evangelho? Estevão, naquele momento, do versículo 2 em diante, Estevão abre a boca. Responde a Caifás de uma forma que nem Caifás e nem os 23 juízes que estavam ali, tinha muitos juízes para julgar Estevão, esperava aquela resposta de Estevão. Estevão estava em frente a uma sentença de morte. Perguntaram a ele: é você, jovem, que está pregando a Bíblia, a Escritura Sagrada aí para esse povo? É você que está falando essas coisas aí do cristianismo? Estevão não correu, ele não fugiu, não questionou, não se exaltou e nem se justificou. Estevão continuou na mesma pegada, no mesmo discurso. Ele começou a pregar do versículo 2 de uma forma sobrenatural. Estevão deu uma aula de Bíblia. Estevão deu uma aula de teologia, de doutrina. Estevão falou sem medo, sem preocupação do que iria acontecer com ele. E aí nós chegamos mais na frente, no versículo 54, até o versículo 54, do versículo 2 ao 54, só foi Estevão falando da glória de Deus, do poder de Deus. Estevão ainda encontrou tempo, em frente a um julgamento que levaria à morte, para falar de Abraão, Moisés, Jacó, Davi, até de Salomão. Estevão falou. Estevão não falou de política. Estevão não falou de futebol. Estevão não falou de gastronomia. Estevão não falou de mercado financeiro. Estevão não falou de joias, de carros, roupas, de posses. Estevão pregou a palavra de Deus. É isso mesmo que está falando aí, rapaz? Pensava que Estevão ia se curvar a Caifás. Pensaram que Estevão ia falar: não sou eu não, é meu sósia, é um irmão gêmeo, é alguém, um fake news aí. E ele não disse sou eu não, ele continuou com o id dele para Cristo Jesus. E no versículo 54, que eu vou ler aqui a vocês: e Caifás e a multidão que estava ali ficaram enfurecidos ouvindo o que Estevão falava, e seus corações rangiam os dentes contra ele. Eles ficavam revoltados porque Estevão falava de Deus, de Jesus Cristo. Estevão falava dos profetas da Bíblia. Que testemunho é esse, a igreja? Que testemunho é esse? Onde estão os Estevãos hoje? Eu não sei quem é você que está aí.
Algumas pessoas eu já conheço, sei que possa estar aqui assistindo esse culto, que vai assistir. Mas se alguém te parar na rua, em frente a um tribunal, numa blitz da polícia, e falar assim a você, é você que está falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus é o poder, a salvação, que o pecado leva ao inferno e a santidade leva ao céu, qual vai ser a sua reação? Você vai dizer que não é você? Ou você vai continuar com a pregação da verdade? Que testemunho você tem dado, mulher? Que testemunho você tem dado, varão? Da forma que um Caifás hoje resolvesse te interrogar, como é que você se encontraria hoje? Se algum juiz, alguém chamasse você para interrogar a sua vida, como você iria falar? Você ia fugir da responsabilidade de um cristão? Estevão continuou com a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré. Só que no versículo 55, mas estando ele cheio do Espírito Santo, Estevão, viu? E fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus. Versículo 56 agora. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Irmão, depois que ele pregou tudo para Caifás, para todos aqueles juízes que estavam ali, ele ainda viu a glória de Deus. Ele olhou para o céu e viu Jesus sentado à direita de Deus. Eles ficaram tão revoltados, tão loucos, que eles puxaram Estevão e apredejaram até a morte. Que testemunho é esse? Mas só que eu quero falar agora de uma outra passagem que está aí dentro, de uma outra pessoa que está aí dentro dessa história. Se você ler do versículo 2 até o versículo 54, você vai ver um personagem muito conhecido da Bíblia que estava aí, chamado Saulo. Saulo, os juízes botaram as capas aos pés de Saulo. Saulo calado estava, Saulo calado ficou. Saulo vendo todo o julgamento injusto contra Estevão. E Saulo vendo as últimas palavras de Estevão. Eu vejo o céu aberto, vejo a glória de Deus e vejo Jesus sentado à direita de Deus. Saulo viu isso tudo e não se manifestou em nada. Que testemunho é esse que levou Saulo a ser Paulo? Já parou para pensar que a história de Estevão, entre muitos princípios, também tem a história de evangelizar Saulo da forma mais verdadeira e pura? Saulo, naquele momento, eu não sei o que ele estava pensando, mas Saulo estava vendo um homem que não parou de falar das maravilhas do Deus nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Saulo estava na frente de um homem que não era religioso, não era placa de igreja, não era fanático. Saulo estava na frente de um homem que não esquentava banco de igreja. Saulo era um fogão de banco de igreja. Saulo era um religioso. Saulo era um religioso. Estevão era um homem de Deus e Saulo não era um homem de Deus. E Saulo viu a diferença de quem esquenta banco de igreja, em quem prega no altar sem vida. Saulo viu ali um jovem chamado Estevão não negar a Deus de Israel e falar de todas as maravilhas e citar ainda nomes de personagens bíblicos. Falar que viu o céu aberto naquele momento e viu Jesus sentado ao lado de Deus. Estevão ainda disse, olha, eu vejo Jesus sentado à direita de Deus. É demais um testemunho desse. E hoje nós estamos vendo os testemunhos de muitos da terra. Toda regra tem sua exceção. Quando fica nervoso, bate a porta da geladeira. Vai dormir longe do marido, da esposa. Briga com os filhos, briga com o pai, com a mãe. Briga com o namorado, a noiva com a namorada. Nós estamos vendo alguns testemunhos hoje. Estou cansado, estou cansada. A prova é muito grande.
A luta é uma adversidade, eu não aguento mais. Deus me botou numa situação dessa e me deixou aqui. É muitos testemunhos que nós estamos vendo assim, não tenho mais vontade de ler a Bíblia, não tenho mais vontade de ir à igreja, que só tem pastor ladrão. Para muitos, todo pastor é ladrão. Para muitos, a igreja já não presta mais. Ah, não aguento mais, estou decepcionado com o pastor, com o bispo, apóstolo, o evangelista, o missionário, o diácono, o obreiro. Já não quero ir mais à igreja porque ninguém me entende naquela igreja, porque o banco que eu sentava, a cadeira que eu sentava, já tem outra pessoa. Já tem até que ter cadeira sentada na igreja hoje, viu? Já tem que ter banco sentado hoje para crente atrasado. O crente atrasado, ele quer bancos para ele. O crente que se sente importante quer cadeira para ele, porque é mulher que é do pastor, porque é filho que é do pastor, tem que ter cadeira. Na nossa igreja não tem cadeira para minha esposa reservada e nem para filho, não. Na igreja em que eu prego aqui nos Estados Unidos, eu não separo igreja, banco é da minha esposa, é de meus filhos, eu não faço isso não. Quem quiser chegar certo, que sente. Se minha esposa chegar atrasada, senta lá no fundo onde ela quiser. Aí vejamos hoje os testemunhos. Estou decepcionado. Não aguento mais, eu jejuo, eu dizimo, eu oferto. Eu investi no ministério e Deus me prova. Deus me bota em frente ainda ao julgamento para saber quem sou eu. Que é isso? Saber o que eu estou fazendo? Não. Estevão não. Estevão abriu a boca e acelerou. Meteu o pé no acelerador. Vou te responder, Caifás. Do 2 ao 54. Quem é Deus? Quem é Abraão? Quem é Moisés? Quem é Salomão? Quem é Jesus Cristo de Nazaré? Quem é a glória de Deus? Quem está sentado à direita de Deus? Eu vou contar a vocês aqui agora. O que está acontecendo é verdade. Eu falo a verdade. Eu prego a verdade. Eu ensino a verdade. Eu evangelizo a verdade. Abriu a boca. Eles ficaram tudo calados. Quando chegou mais na frente, eles no versículo 54 ficaram loucos, enfurecidos. Porque além do rapaz estar pregando, ele viu a glória de Deus. E viu o céu aberto. E viu Jesus ao lado de Deus. Eu não sei como você está assistindo esse culto agora, futucando a unha. Quem sabe você está assistindo esse culto aqui e a televisão no futebol. Quem sabe você está assistindo esse culto e olhando roupas, moda, culinária, gastronomia em outra página. Eu não sei como você está assistindo esse culto, porque hoje as igrejas estão cheias de perturbadores, delinquentes da fé. Deus está falando, está no celular, olhando redes sociais. Estevão não. Estevão lançou a rede e pregou a palavra de Deus. Que testemunho você está dando, mulher? Que testemunho você está dando, homem? Tem medo de ser apedrejado, é? Tem medo de ser lançado na cova dos leões? Tem medinho de ser lançado na fornalha? Tem medo de forca que fizeram porque você prega a verdade? Então você é crente frouxo. É quadrilheiro de igreja. A igreja está cheia de quadrilheiro, de milicianos da fé, bandidos da fé, que na hora que vê um Caifás apertar, treme todo. Não posso. Eu tenho que negar a Deus aqui. Não sou eu que prego isso não. Se alguém chegar no seu carro agora, na sua bolsa, na sua carteira de dinheiro, na sua conta bancária, se alguém chegar no seu imposto de renda e for fazer um levantamento, como é que você se encontra? Como bandido, sonegador de impostos? Como ladrão? Como mentiroso? Encontrar na sua mala, na sua bolsa, drogas, roubo, furtos. É isso que você vai ser na sua vida? Estevão não. Ninguém tinha nada contra aquele rapaz. O que tinha contra ele era a verdade que incomodava aquele povo. Que testemunho é esse, hein? Que testemunho é esse? Imagine hoje se Deus resolver puxar o tapete dos altares. Começando aqui onde eu sou pastor. Ver se embaixo do meu tapete não tem uns bilhetinhos de prostituta, de rapariga, diamante. Porque tem muito altar que o pastor prega que os bilhetinhos das namoradinhas, das amantes, tá tudo escondidinho com os encontros para depois. Estevão não, ninguém conseguiu pegar isso dele.
A única coisa que conseguiu pegar de Estevão foi a verdade, que para eles incomodava. E a verdade enfurecia. E a Bíblia diz no versículo 54 que eles rangiam os dentes. Tem hora que eu prego para as pessoas que eu vejo os dentes ranger. Tem hora que eu prego. Tem hora que eu vou fazer uns discipulados que quem está na minha frente começa a travar os dentes, porque não aguenta não. Porque eu começo a falar o preço da obediência e o preço da desobediência. Que testemunho é o seu, mulher? Testemunho é o seu, homem? Mas Estevão não. Estevão, quando foi interrogado por Caifás, ele não ficou falando porque o meu time ganhou, o político tal é meu amigo, eu estou insatisfeito com o prefeito, o vereador, o presidente. Eu nunca vi uma igreja tão delinquente como está agora na terra. Eu nunca vi uma igreja tão prostituta como está na terra agora. Existem as igrejas casadas com Cristo. Eu creio que tem. Os ministérios, as famílias casadas com Cristo. Mas tem as prostitutas aí, que são as igrejas prostitutas. Estão mais preocupados com política de presidente. Estão mais preocupadas com a política de vereadores, prefeitos, senadores, deputados. Estão mais preocupados com o que os ministros de governo falam. Eu nunca vi tanto pastor hoje, delinquente da fé, falar mais de política, mais de partido. Chama o povo para as ruas. Eu nunca vi tanto pastor chamar o povo para as ruas agora. Eu nunca vi, eu tenho 57 anos hoje. Eu nunca vi tantos pastores chamar a igreja para ir para a rua agora. E eu falo, hoje eu vou ouvir o chamado para a rua. Hoje eu vou ouvir, vamos para a rua para dizer que nós amamos a nossa nação. Vamos para a rua para defender nosso presidente, nosso prefeito. Então tudo bem, chama. Quantos pastores na sua cidade? Quantos pastores na sua comunidade? Na sua nação? Chama o povo para ir para a rua, para pregar contra o adultério, a prostituição, o vinho, a tatuagem, o lesbianismo, o homossexualismo, a maconha, o cigarro, as drogas, a cocaína, a indecência, a imoralidade, a prostituição, o suicídio, os falsos deuses de pau de ouro. Quanto eles chegam e chamam, vamos hoje acordar o leão, vamos acordar a nação, vamos para a rua pregar contra o adultério, contra o adultério na igreja, contra os pastores que têm amantes. Quanto eles chamam o povo? Quantos? Os pastores agora, toda regra tem a sua exceção, o movimento agora é política, é partido político. Estão mais preocupados com a camada ozônica. Temos que cuidar das nossas florestas. Temos que cuidar da camada ozônica. Temos que cuidar dos nossos mares, dos nossos rios, despoluir os mares, os lagos, os rios. Temos que cuidar da Amazônia brasileira, da Amazônia que faz fronteira com o Brasil. Temos que cuidar das nações, do povo que morre de fome da palavra, do povo que morre de fome do pão e do leite, da carne, do ovo, do macarrão, do povo que não tem hospitais. Temos que cuidar. Mas o que adianta uma nação rica, uma camada ozônica beleza, uma Amazônia salva, os rios limpos, os mares limpos e as igrejas prostituídas? Onde estão os Estevos? Ah, meu Deus, onde estão esses políticos? Onde estão os políticos que pegam os microfones na bancada da sua casa, da sua Câmara de Vereador, da sua Assembleia, e falam, eu quero falar quem foi Jesus, o que ele fez e quem é ele. Eu quero falar de dentro da Câmara de Deputados, o Senado, vereadores, prefeitos, os presidentes. Eu quero falar que eu vejo a glória de Deus, que eu vejo Jesus sentado ao lado de Deus. Quem é? Quem é o pastor que pode subir num altar hoje e falar, eu tenho uma visão, o céu está aberto? Tem pastores vendo o inferno abrir para esses delinquentes entrarem, porque só querem a teologia do dinheiro, a teologia da graça e da justiça. Eles esqueceram. Para eles Deus só é amor, Deus é amor, mas é justiça, e hoje é ceia do Senhor. Estevão podia ceiar com Deus, ali podia.
Estevão podia servir a ceia ali por dia. Saulo não podia nem ceiar, nem servir a ceia com a vida delinquente, religiosa, hipócrita que Saulo tinha. Saulo precisou ver um homem da fé não falar, não, eu vou me silenciar, o meu direito de silêncio na justiça, Caifás. Eu quero pegar o meu direito de silêncio e não quero gerar provas contra mim, porque na justiça nós não somos obrigados a criar provas contra nós mesmos. Vá no seu Código Civil que você vai descobrir isso aí. Seu Código Penal. Nós não somos obrigados a criar provas contra nós mesmos. E Estevão criou provas a favor dele, do Deus de Israel. Eu vou provar a vocês que Deus existe. Eu vou provar a vocês que Jesus está sentado ao lado de Deus. Ele podia falar, não vou falar nada, porque tudo vai vir contra mim. Ele falou tudo, que tudo veio a favor dele. Tudo que Estevão falou veio a favor do próprio Deus de Israel para Estevão. Mataram o homem Estevão, mas não mataram o cristão Estevão dentro do coração dele. Ali Saulo viu o que é um homem de Deus. Continuar com um discurso, mesmo sabendo que ia morrer. E quando ele estava sendo apedrejado, ele chega no versículo 59, e apedrejam a Estevão, que em invocação, apedrejando a pedra comendo, o couro comendo nele, paralelepípedo, pedra com quina, ele começa a falar: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. Ele sabia para onde ele ia, porque ele sabia de quem ele estava falando, quem ele vivia, quem ele testemunhava. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz, apedrejado de paralelepípedo, de pedra pesada, pedra grande, pedra pequena. Ele ajoelhou. Qual foi a última vez que tu ajoelhou, seu crente omisso, preguiçoso, religioso, fanático? Só tem letra, não tem Espírito Santo. Foi a última vez que você ajoelhou e se prostrou perante a Deus. Em grande voz, Senhor, não imputes este pecado. Não lhes impute esse pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Ele não teve ódio nem de Caifás. Ele não teve raiva. Ele não vingou naquele momento nem Caifás. Ele não pediu a morte de Caifás. Ele não pediu a morte de quem apedrejou ele. Hoje tem uns pastores que é uma vergonha para o evangelho. Hoje tem uns pastores prostitutos de altar, que quando vê um homossexual, uma lésbica, um traficante, um drogado, um criminoso, um estuprador, um pedófilo, pede para Satanás levar. Hoje tem pastores loucos, inconsequentes, irresponsáveis, que fala: Deus, mate os pecadores, mate o macumbeiro, mate o feiticeiro. Não peça a morte de ninguém. Faz o que Estevão diz. Não impute esse pecado a eles, Pai. Ou seja, perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoe esse povo, Senhor. É Deus que vai julgar. Não somos nós, os cristãos, e nem os pastores. Que testemunho você está dando, irmão e irmã? Que testemunho você está dando, mulher e homem? Você pode ceiar hoje? Você pode ceiar hoje? Você tem vida para ceiar hoje? Tem. Eu fico pensando, os santos que dizem ser santos e não são santos, fica julgando o pecado de outras pessoas. Estevão não chegou ali para falar: ó, aquele ali é pecador, aquele é ladrão, aquela é lésbica, aquele é homossexual, aquele é pedófilo, aquele é ladrão. Ele não fez isso não. Ele aproveitou os últimos minutos da vida dele para falar do do eu sou, do alfa e do ômega. Meu irmão, eu fico pensando o que é que o povo está fazendo agora, falando de fofoca, falando da vida das pessoas. Se alguém te confrontar hoje, a partir de hoje, se alguém chamar você hoje e falar: você
Está falando aí que Jesus é Salvador, é? Se alguém te parar na rua, dentro de sua casa, e te abordar, te pressionar, quem você pensa que você é, para ficar falando que Cristo salva, continue com o sermão, não questione, não confronte a pergunta dele. Leve a palavra de Deus, porque é o próprio confronto. Você pode estar ouvindo essa mensagem, você pode estar pregando a palavra de Deus, você pode ser aquela mulher, aquele homem que está levando a palavra nos presídios, nas delegacias, nas ruas, no centro de recuperações, nos guetos, nas mansões, nas palafitas, nas invasões, nos congressos, nos cultos, nos montes, e estão te parando na rua, e estão te falando quem tu pensa que tu és, para falar isso, que Deus cura, que Deus transforma. Você apenas continue com o sermão. Estevão apenas continuou com o sermão, ele não foi discutir com ninguém. Aprenda com Estevão, aprenda com Neemias, que não desceu da reconstrução para sentar com Sambalate. Eu quero dizer algo da parte de Deus para a sua vida. Quem vai ser honrado é quem continua com a mensagem da cruz. Quem vai ser honrado é quem vive a mensagem da cruz e prega a mensagem da cruz. Estevão não foi encontrado nas redes sociais falando da vida dos outros, olhando o que não interessa. Se naquele momento Estevão tivesse um celular, um iPad, um computador ali, ele estivesse nas redes sociais, ele estava fazendo live, ele estava pregando a palavra. Ele estava continuando com a mensagem de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta da parte de Deus. Se Deus hoje resolver entrar na sua empresa, no caixa da sua empresa, no seu emprego, na sua carteira de trabalho, na sua conta bancária, no seu imposto de renda, na sua carteira de dinheiro, se Deus hoje falar, eu quero fazer um levantamento do seu casamento, do que você ensina aos seus filhos, como Deus vai te encontrar? Escondendo como Adão e Eva porque você está em pecado? Deus tem que encontrar a sua empresa, o seu emprego, a sua carteira de trabalho, a sua conta bancária, ensinamento que você faz aos seus filhos, o seu relacionamento com teu cônjuge, com teu marido, com tua esposa, com teu cônjuge, prosseguindo a palavra de Deus, marido de uma mulher só, mulher de um homem só, pai e mãe que não ira os filhos, filhos que honram pai e mãe. Empresas que trabalham com honestidade, empregos honestos, recursos financeiros honestos. Isso é a continuidade do Evangelho de Deus. Mais uma vez, mais um culto, Deus traz uma palavra de correção e exortação. Você continua com o Evangelho de Cristo, sabendo que vai ser apedrejado? Hoje tem os crentes que têm medo de pedras, têm medo de apedrejamento. Hoje tem crente que se o carro der uma arranhada, o telefone cair no chão e quebrar, o celular quebrar o vidro. Hoje tem crentes que se a roupa rasgar, a roupa nova, fica revoltado. Hoje tem crente que as coisas estão mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. A vida espiritual está arranhada, está quebrada, está falida, mas o carro está tudo limpinho, a casa está toda pintadinha e a vida suja. Nós temos que começar, dentro de nossas vidas, a aprender com Deus que fez em Estevão. Não tenha medo de falar quem é Deus. Não tenha medo de falar quem é Jesus Cristo de Nazaré. Não tenha medo de manifestar no seu trabalho que você é mulher e homem de Deus. Existem pessoas que têm vergonha, que têm medo de falar no trabalho, na empresa, que é cristão, que é pastor, que é bispo, porque a vida lá na empresa e no trabalho não condiz com a palavra de Deus. Existem pessoas que é dono de estabelecimentos comerciais. Existem pessoas que trabalham em empresas e não se anuncia como cristão lá dentro. Se é pastor, nem quer que saiba que é pastor, porque a vida é uma desgraça
de pecado. Estevão não. Estevão foi encontrado com uma vida santificada, uma vida de obediência a Deus. E aquilo fez Saulo, tenho certeza, olhar o que aconteceu. Saulo viu ali a diferença de um homem que foi até o fim com o Evangelho. Por isso que Paulo encerra que ele encerrou o forte combate, porque ele viu Estevão encerrando a vida dele, aquele combate, com fé. Saulo aprendeu com Estevão, vou até o fim. E Saulo nem sabia como ele ia morrer. Ele ia morrer porque ele também ia falar de Cristo. Saulo nem imaginava o que esperava ele para ser Paulo e morrer da mesma forma por defender o Evangelho de Deus. Quem é você? Você é um covarde? Você é um frouxo? Você tem medo de falar que Deus é verdadeiro? Você tem medo de negar o pecado? Você não aguenta ver um rabo de saia, uma calçola aparecendo, um sutiã decotado, um biquíni de fio dental que você cai em tentação? Quem é você? Você não aguenta ver uma mala de dinheiro de corrupção? Você não aguenta ver um baseado, uma maconha, uma garrafa de vinho, um copo de vinho? Você não aguenta que você sucumbe à sua vida? Você não aguenta ver uma imagem de falso Deus que você quer se prostrar porque você quer algo palpável? Quem é você? Você não aguenta ouvir uma música do mundo que você começa a se rebolar, se remexer, está no supermercado, está no shopping, toca uma música mundana, você começa a sapatear, e o povo ali está um crente, ó, que mistério é esse? Não é mistério não, está dançando músicas do mundo. Quantas vezes eu vejo os crentes nas filas de supermercado, de lojas, em shopping, em aeroportos, rodoviárias, está tocando a música do mundo e está sacudindo o ombrinho e o pezinho, dá um passinho para lá, um passinho para cá. Seus crentes milicianos da fé, bandidos da fé, terroristas da fé. Esse foi um Marte que não explodiu, não matou ninguém. Esse negócio de ser Marte, eu vou matar em nome, que matar em nome de nada? Você tem que viver em nome de Cristo e matar o pecado em nome de Cristo. Não é matar ninguém, explodir bomba, matar ninguém. Que testemunho é esse que você está vendo aqui agora desse homem chamado Estevão? É você que está pregando nas internet? É você que está pregando nos presídios, nas delegacias? É você que está pregando na porta da minha empresa? É você que está pregando nas rádios, na televisão? Não, não sou eu não, moço. Não, nem fale que é você e também não fale que não é você. Prossiga o que você prega, continua. Deus usou Estevão para falar para Caifás e 23 juízes. Quem é Deus? Salomão, Abraão. Ah, Jesus, levanta os Estevão na terra, Senhor. Culto passado nós falamos sobre a geração do profeta Samuel, tudo geração de Deus. Hoje nós estamos falando sobre a geração de Estevão, geração de Deus. Um povo, uns crentes, milicianos de igreja, puxa gato em casa para assistir internet, uns milicianos de igreja, puxa gato de TV a cabo, puxa gato de luz, gato de água. Os milicianos de igreja tá no tráfico, tá na corrupção e leva o dízimo miliciano para a igreja. Estevão não. Estevão não era religioso, não era miliciano de igreja, não era hipócrita. Estevão falou: você me fez uma pergunta, se sou eu que estou falando? Você vai saber agora. Estevão. Lá na Bahia a gente fala: este cidadão é bom. Este é dos bons. Quem é você, mulher? Quem é você, homem? E no seu trabalho você é um crente 007 disfarçado e não se manifesta.
É na hora do apedrejamento. É na hora do confronto. É na hora da perseguição que o crente olha para onde? Para o céu e vê o céu aberto e ainda dá uma espiada e vê Jesus ao lado de Deus. Uns crentes caganeira, uns crentes diarreia, uns crentes de vômito, qualquer coisa. Eu tô tendo náuseas, estou passando mal porque eu não aguento esses mistérios. Crente tem que ter tutano, meu irmão. Crente tem que ser resiliente. Eu sei que a pedra me espera, mas antes de me matarem apedrejado, eu continuo no livro de Atos que está aberto, que Jesus é o Salvador, é o Rei dos Reis, é o Leão da tribo de Judá, que Deus é o Alfa e o Ômega, é o Príncipe da Paz, onipotente, onisciente, onipresente, o Eu Sou, o de ontem, o Rei dos Reis. Vai até o fim, vai até o fim, vai até o fim. Quantas vezes já chegaram para mim, pastor, aquele ali é pastor, aquela ali é pastora, aquele ali é bispo, aquele ali é bispa, aquele ali é crente. Não, pastor Castilho, não é não, porque eles fazem isso e isso. Eles falam o quê? Eles fazem isso e isso e isso. Tem hora que eu estou assustado mesmo com minhas barbas brancas, os cabelos brancos e a pele envelhecendo, eu estou assustado. Tem hora que eu estou aqui na rede social para postar um culto desse, uma live, uma mensagem bíblica, com estudo bíblico. Eu me deparo nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e tal. Minha família aqui, porque administra. Quando eu vejo uma mulher, eu falo, não pode ser ela. Como eu uso óculos, eu chamo a minha abençoada esposa também, que usa óculos. Eu falo, vamos juntar os nossos óculos aqui. Essa aqui é aquela irmãzinha que está na nossa rede social, porque eu fui abrir o celular, o computador, apareceu esses seios quase nus. É ela mesmo. Não pode ser. Não pode ser aquela mulher que lia a Bíblia, que dizia que queria ser serva de Deus. Ela está assim agora, ela virou manequim de Satanás. Bota agora as blusas sem sutiã, os botões abertos e os seios tudo aparecendo aqui, só tampa-se as auréolas. Vem cá, este é aquele homem que pregava o evangelho aí, que nas igrejas, está na nossa rede social. Largou a esposa, divorciou, adulterou. Agora é homossexual. Agora ela é lésbica. Ele tá com amante, ela está com amante. Eu me assusto, igreja. Que testemunho é esse? Que testemunho é esse? Que escândalo é esse? Nos últimos tempos. Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Qual é o testemunho que você está dando, mulher? Qual é o testemunho que você está dando, varão? Faz valer a pena, faz. Faz valer a pena. Valeu a pena para Estevão. Valeu a pena Saulo se transformar em Paulo. Valeu a pena o castilho deixar de ser o castilho do mundo e ser o castilho de Jesus. Valeu a pena eu parar o discurso que eu tinha antes. Meu discurso era carnaval, micareta, Papai Noel no Natal, fogueira para São João. O meu discurso antes era eu me prostrar a um falso Deus, acender a vela. O meu discurso antes era entrar em 7 ondas em uma praia em Salvador com uma oferenda para Iemanjá. Respeito a fé de todo mundo, falando da minha experiência. O meu discurso era um preto velho dentro de casa e eu manifestando os demônios. O meu discurso antes era uma sessão de copo com alfabeto de A a Z. 3 pessoas em casa para o copo andar. O meu discurso era uma bola de cristal, a minha esposa lendo e lendo as nossas mãos e jogando carta para ver a nossa sorte. Aí um dia eu aprendi o discurso de Estevão. Fala quem é Deus. Fala quem são os profetas da Bíblia, homens e mulheres de Deus. E quem sabe assim, Castilho, um dia você vai dar uma espiada, vai ver o céu aberto e vai ver Jesus assentado ao lado de Deus, Castilho. Qual é o seu discurso que você tem hoje, meu irmão e minha irmã?
Que discurso é o que você tem? O meu é Cristo. Existem pessoas que chegam para minha esposa e dizem: eu não aguento falar com seu marido mais, porque ele só fala de Deus. Se num assunto que vier conversar com Castilho não tiver Jesus, sai fora de mim. Se vem conversar comigo de futebol e política, eu boto Jesus no meio de tudo. De dinheiro, eu boto Jesus no meio de tudo. Se Jesus não está no negócio, o discurso não é do homem chamado Estevão. Quem é você, mulher? Quem é você, homem? Você tem medo de falar que você é cristão, é? Claro, né? Com a roupa que tu anda na rua aí, mulher, com a tua nudez, tu tem vergonha até de falar que Jesus existe. E você, varão, com essa amante que você tem, essa prostituta que você tem do lado, essa mulher que é sua mãe, você tem vergonha de dizer na rua até o teu nome. Tu bota óculos escuros, chapéu, e agora que o mundo está usando a máscara, né? Ficou mais fácil para se disfarçar. Mas de Deus ninguém se esconde não, viu? Deus sabe onde está eu, onde está você, viu, cidadão? Viu, cidadão? Deus sabe onde está cada um de nós. Estevão não murmurou: não me apedreje, não me mate, eu vou negar. Não, continuou. É por isso que cada dia que passa, este velho de barba branca, de cabelo branco, está mais afiado na espada, mais radical contra o pecado, mais amoroso e pisando mais ainda no acelerador. Pecado é do diabo, santidade é de Deus. Qual o seu discurso de vida hoje? Se lhe chamarem hoje na sua casa, você pode continuar com o livro de Atos que está aberto? Ou você vai falar: hoje eu não estou bem porque eu tomei um vinhozinho, fumei um baseado, uma maconhinha, ou então eu vim da casa da amante, ou eu soneguei o imposto de renda, dei um calote, clonei cartão. É isso que você vai falar? Hoje é a nossa ceia. Eu tenho certeza, se naquele momento chamasse Estevão para ceiar ali, ele ceiava, mesmo apedrejando ele. Que testemunho de vida você está dentro da tua casa para teus filhos? Que testemunho de vida você está dando? Você sabia que tem crente que se diz crente, mulher que se diz mulher de Deus, e homem que se diz mulher, que se diz homem de Deus, seguindo prostitutos, seguindo carnavalesco, seguindo quem pratica o homossexualismo na internet, seguindo programas de pornografia, seguindo pessoas de nudez. Se você tem que seguir alguém na rede social, é um Estevão, é uma Esté da vida. Homem vergonha, cidadão. Bote as vestes de Efésios e santifique sua vida. Se converta, porque está perto, não temos mais muito tempo, Jesus está voltando. Que testemunho você está dando? Fala baixinho, fala baixinho. Mas em casa uma estupidez, é uma grosseria, é um cavalo, é uma égua da coice. Filhos brutos, ignorantes. Pais estúpidos. Estevão continuou. Continue, meu irmão e minha irmã. Continue com isso aqui, ó. Continue com isso aqui. Os políticos que se dizem das bancadas evangélicas, quer ser político? Continue com isso aqui. Quer ser jogador de futebol? Continue com isso aqui. Quer ser ator de cinema? Continue com isso aqui. Quer ser ator de teatro? Continue com isso aqui. Quer ser um jornalista, um repórter, um advogado, um médico, um carpinteiro, um gari, uma empregada doméstica, uma babá, um enfermeiro? Continua com isso aqui. Quer ser um pintor? Quer ser um profissional? Continue com isso aqui. Quer ser um pastor? Continue com isso aqui. Que onde você for, você vai continuar com o discurso, vivendo o discurso de Deus.
Só se corrompe quem é bandido, só se prostitui quem é prostituto. Só é dado a vinho quem é alcoólatra. Quem bebe álcool é alcoólatra. Alcoólatra não é o que cai bêbado. Que cai bêbado é beberrão. Se você bebe uma dose de vinho, você é alcoólatra, seu fariseu. Fica fazendo apologia de tatuagens. Prega o evangelho que Estevão pregou até o fim. Pregue contra a tatuagem. Pregue contra a nudez, contra a prostituição. Contra as palavras torpes. Continua o discurso de Estevão no livro de Atos, que está aberto para mim e você, que ainda respira o ar da vida. Qual testemunho você está dando da sua vida? Pare de causar vergonha ao evangelho de Cristo. Um evangelho de milicianos. Um evangelho de bandidos puxando gato de luz de internet, de TV a cabo. Usando carros roubados, compra e não paga e dá calote. Esse não é o discurso de Estevão. O discurso de Estevão, o céu abriu para ele e ele viu Jesus ao lado de Deus. Se você continua com o discurso da vida em Deus, você vai ver o céu aberto e Jesus ao lado de Deus. Vamos cear agora. Se você estava em pecado até esse momento, se arrependa. Pede perdão a Deus. Renova a sua aliança com Deus agora. Confesse para você mesmo que você pecou aí, em silêncio, no seu pensamento. E vamos participar da nossa ceia. E não volte e não peques mais. Que testemunho é esse? Ceando de qualquer jeito? Pode ser um dizimista e não é? Isso não estava nem na pregação, mas Deus está mandando eu falar. Quem pode, quero que você ouça com atenção. Quem pode dizimar e não dizima é ladrão de Deus, rouba Deus. Quem não pode dizimar e não dizima, não está roubando a Deus. Quem pode dizimar e não dizima, rouba o Senhor. Malaquias. É o discurso da Bíblia que eu prego. Quem é casado e trai a mulher é adúltero. E a mulher que trai o marido é adúltera. O vinho é dado em Provérbios 31 para os angustiados, os tristes de coração. Se você tem o discurso do homem chamado Estevão, você pode estar passando a peleja que for, o apedrejamento que for. Você é feliz em Jesus Cristo de Nazaré e não precisa de vinho. Vamos cear ao Senhor? Pai amado, Pai querido, tua palavra diz que Jesus reuniu os 12, reuniu a igreja e ceou com o Senhor. Meu Pai, um dia eu pequei contra o Senhor, mas um dia o Senhor me chamou para continuar o discurso de Estevão, de Abraão, de Salomão, de Esther, de Mardoqueu, de Elias, Eliseu, de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abidnego, de Jeremias. O Senhor me chamou, Senhor, de José do Egito. E eis-me aqui, meu Pai, eu quero continuar até o último momento da minha vida. Naquele momento, Senhor, Estevão falava de ti, mas ele não se preocupou com o que ia acontecer com ele, porque ele falava do Senhor. E eu quero falar do Senhor. Senhor, o que o Senhor fez na vida do homem chamado Saulo foi lindo demais. Ele viu um homem continuar com um discurso, sem negar, sem ter medo, sem se desesperar, sem murmurar. Permita que a minha esposa, os nossos 2 filhos, nossos familiares e este povo que é alcançado pela tua palavra, continue o discurso da tua Bíblia Sagrada, da tua Escritura, mas um discurso que vive e vivemos o que pregamos. Neste momento, Senhor, eu quero comer do pão que representa o teu corpo. Que esta aliança que eu tenho com o Senhor,
E esta pessoa que vai cear tem essa aliança consigo. Continuemos com o discurso da tua palavra. Porque numa hora, meu Pai, o Senhor vai nos presentear em ver o céu aberto, tua glória descendo, e creio, como Estevão, ver o Senhor Jesus ao lado de Deus. Ceiamos o pão. Senhor meu Deus, meu corpo não aceita mais o álcool, porque eu continuo com o vinho do discurso de Jesus Cristo de Nazaré, o vinho sem a fermentação. Os religiosos, os fariseus, os hipócritas continuam com o vinho fermentado. Eu e a minha família, e quem verdadeiramente serve ao Pai, Filho e Espírito Santo, continuamos com o discurso de Jesus Cristo, o vinho sem fermentação, que não me embriaga com álcool, mas eu me embriago com o discurso da Bíblia Sagrada, do poder da tua glória. Bebemos do sangue de Cristo. Senhor, meu Pai, eu quero entregar essas mulheres, esses homens, família Castilho, todas essas famílias, a viúva que representa a tua igreja, a Sião, a Israel de Deus. Eu tenho certeza que este culto nós daremos um testemunho verdadeiro como Estevão deu. E seremos homens e mulheres resilientes, remanescentes da fé na terra, e não negaremos ao Senhor. E hoje o Senhor vai mudar a história de todos nós, para que todos nós sejamos honrados e exaltados, e honramos, exaltamos e glorificamos o teu nome. E aquela pessoa que precisa daquele milagre vai ter, porque essa pessoa continuou com o discurso de Cristo e vivendo como Cristo quer. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai.